Senhoras e senhores, boa tarde. A Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, tem a honra de anunciar a sessão solene da congregação de colação de grau da 53ª turma do curso de Medicina. Tendo em vista a pandemia Covid-19, esta solenidade está sendo realizada via Google Meet, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Informamos que estamos mantendo o distanciamento necessário e todo o equipamento foi devidamente higienizado conforme orientações sanitárias. Pedimos aos graduandos e às autoridades que participam desta solenidade via Google Meet que durante a transmissão mantenham suas câmeras ligadas e seus microfones desligados, ligando apenas quando solicitado. Agradecemos a participação das autoridades e dos membros da congregação da Faculdade de Medicina, órgão normativo e deliberativo em matéria de ensino, pesquisa, extensão universitária e administração. Anunciamos as autoridades que compõem a mesa diretora presencialmente. Professora associada Maria Cristina Pereira Lima, diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Professora titular Jaqueline Costa Teixeira Caramori, vice-diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Professora doutora Joelma Gonçalves Martim, paraninfa da 53ª turma de Medicina. Professora doutora Lígia Niero de Melo, patronesse da 53ª turma de Medicina. Professor doutor Aristides Augusto Palhares Neto, coordenador do Conselho de Curso de Graduação em Medicina. Anunciamos as autoridades que compõem a mesa virtualmente. Senhora Valéria Maria Lopes Manduca Ferreira, secretária adjunta, neste ato representando o prefeito de Botucatu, senhor Mário Eduardo Pardini Fonseca. Professor associado André Luiz Balbi, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Professor titular César Martins, diretor do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu. Professor associado Cezinande de Meira, vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu. Professor associado Dirceu Maximino Fernandes, vice-diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu. Professor doutor Antônio Rúgulo Júnior, diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP. Apresentamos os graduandos da 53ª turma do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp.
Anunciamos a abertura da solenidade pela diretora da Faculdade de Medicina, professora associada Maria Cristina Pereira Lima. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta esta sessão solene para a colação de grau da 53ª turma do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Esta sessão pública e solene é um ato oficial da congregação, realizada com fundamento no artigo 40, inciso 31 do Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista, para concluir as atividades acadêmicas do ano de 2020. Anunciamos o pronunciamento da diretora da Faculdade de Medicina, professora associada Maria Cristina Pereira Lima. Professora titular Jaqueline Caramori, vice-diretora da Faculdade de Medicina. Professora doutora Joelma Gonçalves Martins, paraninfa da 53ª turma. Professora doutora Lígia Niero, patronese da 53ª turma. Professor doutor Aristides Palhares, coordenador do Conselho de Curso de Graduação em Medicina. Demais autoridades e membros da congregação, familiares e amigos que nos acompanham pela internet e, principalmente, queridos alunos e queridas alunas, a partir de hoje, colegas de profissão. Boa tarde. Este dia, pleno de emoções e significados, é de uma importância gigante para a nossa faculdade. Marca o final de um processo e nos possibilita apresentar publicamente à sociedade os novos médicos e médicas formadas pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Chegar até aqui não foi fácil e certamente só foi possível graças ao apoio dos familiares e amigos que suportaram a ausência de vocês nos momentos que a graduação exigiu maior dedicação. Ao parabenizarmos vocês, formandos, parabenizamos também suas famílias, que não mediram esforços para que alcançassem seus objetivos. Quando estamos na formatura presencial, nós ficamos procurando na plateia os familiares de cada aluno que recebe o diploma. Hoje, por força da pandemia, que nos obriga a esta cerimônia por meio remoto, provavelmente muitos de vocês estão aí, pertinhos de seus familiares, os coautores desta vitória. Vocês, formandos, são homens e mulheres muito diferentes daqueles que chegaram a Botucatu em 2015. Aquele foi um ano quente, literalmente. A temperatura bateu recordes de aquecimento. E também na política foi marcante. Os Estados Unidos da América fizeram as pazes com Cuba e os estudantes secundaristas movimentaram as ruas de São Paulo. E ao longo de 6 anos que se seguiram, muita coisa mudou. Foram 3 presidentes e 7 ministros da saúde diferentes. E agora, para fechar o ciclo, uma pandemia terrível, associada a uma crise econômica sem precedentes, que obrigaram as instituições a responderem aos fatos que se sucediam da maneira mais ágil e segura possível. Só conseguimos que o retorno para as atividades presenciais ocorresse em julho, graças ao apoio do Hospital das Clínicas e da FAMESP, a quem não nos cansamos de agradecer. A realização do rastreamento em pool de saliva e o fornecimento de máscaras de proteção foram 2 entre inúmeras ações desenvolvidas para que o retorno se desse da forma mais segura possível. O número de mortes no mundo está próximo de 2 milhões, e 10% destes, ou seja, pouco mais de 200 mil, são de brasileiros e brasileiras. Ontem, ao contrário do que se espera de uma liderança, o ministro da Saúde tergiversou ao falar do calendário de vacinação para o país. E ainda há outros problemas também graves. De acordo com a ONU, voltamos a aparecer no mapa mundial da fome, uma inclusão que ocorre quando um país tem 50% ou mais da população
em situação de extrema pobreza. Além disso, a violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos alcançou níveis assustadores nesta pandemia. Como efeito colateral previsível neste cenário, os transtornos mentais aumentaram de maneira exponencial. Precisamos de vocês para esse enfrentamento. Precisamos de todos os profissionais de saúde, não só nas nossas ações assistenciais, mas também na defesa do Sistema Único de Saúde. Apesar do subfinanciamento, agravado com o congelamento de 2017, o SUS tem sido fundamental no enfrentamento à pandemia. Também precisamos do apoio de vocês na defesa da ciência, contra o obscurantismo, o achismo e alguns youtubers de plantão. Ano passado, na formatura da 52, eu disse que, abre aspas, no mundo, assistimos ao surgimento de novas doenças infecto-contagiosas e ainda não conseguimos a erradicação ou mesmo a cobertura vacinal para as velhas conhecidas. Fecha aspas. Como sabem, não temos bola de cristal na faculdade, mas muitos analistas têm dito estas palavras há anos, nos alertando sobre a forma como lidamos com o planeta, sobre a forma como consumimos e a necessidade de instaurarmos um novo conceito de normal. A despeito de tudo isso, sigo otimista. Há uma semana, o Instituto Butantan informou que a eficácia da Coronavac é de 78% para a prevenção do contágio da doença e de 100% na redução de casos graves. Esses dados são muito bons, mas não é somente por isso que sigo otimista. Sou otimista porque temos vocês, a partir de hoje, credenciados a examinarem corpos e mentes de seus pacientes, ouvir suas histórias, acolhê-los e prescrever terapêuticas. O arquétipo do curador ferido, proposto por Jung, nos transmite a ideia de que o médico é melhor quanto mais sensível ele está ao sofrimento de seus pacientes. O curador ferido, aquele que por ter sofrido, conhece mais acuradamente, consegue mais acuradamente colocar-se no lugar do outro, aquele que sofre. Por razões éticas, políticas e técnicas, precisamos ampliar nossa capacidade de escuta e de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, que pensa diferente, que é diferente de algum modo, e, em particular, aquele que é mais vulnerável. Em nome de toda a faculdade, quero agradecer a vocês, formandos, pelos anos vividos. Em suas críticas e sugestões, vocês nos ajudaram a melhorar a nossa faculdade, inclusive no retorno. Quero agradecer a ajuda que nos deram na acolhida para a família do saudoso José Vitor, uma das tarefas mais difíceis que tivemos nesta gestão. Quero, por fim, agradecer a muitos de vocês que se dedicaram no voluntariado nesta pandemia e que, por exemplo, criaram e alimentaram o Instagram Alunos contra o Corona. Profissionais de saúde são educadores em saúde e vocês cumpriram essa função de maneira irretocável. Como costumo dizer, queridos formandos, não temam pelo futuro. Eu não tenho dúvidas que serão excelentes profissionais, que amarão muito e realizarão seus sonhos. Serão médicos respeitados por todos que tenham a sorte de serem cuidados por vocês. A Faculdade de Medicina sempre será a sua casa. Retornem a ela para fazer residência, para serem docentes, para o que precisarem, mesmo que seja só para matar a saudade e tomar um café. Muito obrigada. Anunciamos o pronunciamento da oradora da 53ª turma, Gabriela Miloc da Silva Cardoso. Boa tarde a todos. E chegou o grande dia. Eu pensei muito em como iniciar o discurso da nossa formatura em um ano tão diferente dos outros. Geralmente, essas falas começam dominadas por um sentimento de nostalgia. E iremos chegar lá. Mas como tornar legítimo um ano que saiu inteiro dos nossos planos?
Hoje, não estamos reunidos pessoalmente de beca. Hoje, não poderei olhar nos olhos de cada um de vocês enquanto profiro essas palavras, mas peço que abram o coração e tentem eternizar cada uma delas, porque o sonho de todos nós está se tornando real neste momento. 2020 foi um ano de luto. Luto por todas as vítimas de Covid-19. Luto pelos professores tão queridos que perdemos. Luto pelo nosso querido Zé Vitor, que mesmo não estando aqui hoje, provou que se tornou médico muito antes desse dia. Não só pela sua competência e comprometimento, sobretudo na sua amada maternidade, mas pela alma de bondade e de doação ao próximo. Sei que todas as suas cores, de luta e de orgulho, estão irradiando para cada um de nós no dia de hoje. Também vivemos o luto pelo toque humano, que a gente teve que passar a evitar. Luto por todas as expectativas e planos que deixamos para trás. Luto pelo nosso 6º ano tão sonhado. O 6º ano da Faculdade de Medicina é um grande ritual de passagem. É como se a cada última vez a gente ansiasse por viver intensamente, saboreando cada migalha de despedida, lembrando-se saudosamente de toda a parte linda que foi viver aqui nos últimos 6 anos. E nós esperamos, e como esperamos, por cada um desses momentos. Para nós, foi tudo muito diferente. Não vivemos todos aqueles lembretes que marcam a nostalgia de um final de ciclo. Mas na falta de cada última, venho lembrar a vocês o quanto sim, a gente viveu. Vocês lembram quando pisaram na Unesp pela primeira vez? A felicidade da nossa família, que se revezava para segurar a caneta da matrícula e assinar esse sonho junto com a gente. No início, foi uma confusão de rostos, apelidos e fantasias. A nossa grande família, primeira festa da faculdade, já deu uma ideia do quão incrível seria viver aqui. Mas parecia que a gente nunca ia decorar o apelido de ninguém, ou entender porque o apelido do coleguinha é um funk estranho que tocavam por aí. O mesmo vestibular selecionou pessoas muito heterogêneas. Isso nos fez aprender, e muito, uns com os outros. Mas também nos deu uma mania que a gente insiste em manter mesmo depois do fim das aulas. Não dá para falar das 53 ou 50 e treta e não falar de briga, né? Só assim. A gente provou não ser uma turma de inércia. Aqui é ação e reação. Às vezes, até reação demais. Mas essa mesma intensidade e fervor que fez a gente brigar tanto, também foi a responsável por a gente ter se dedicado a tantas coisas durante a faculdade. Para alguns, veio o esporte, e junto dele, a atlética, seja a Áxisa ou a atlética geral. Desde a primeira competição, não teve costela quebrada, que impediu vivenciar a sensação indescritível de invadir uma quadra. A bateria tocando, os gritos da torcida na arquibancada, as comemorações no alojamento. Poder levantar a taça de vice-campeão da Intermed ou estampar no peito as medalhas que treinaram tanto para conseguir. Ver todo o trabalho árduo de quem se comprometeu a fazer tudo acontecer valendo a pena. Ver sua equipe crescendo cada dia mais. Equipe essa que se tornou família. Na quadra, campo, pista, tabuleiro, mesa, tatame ou piscina. Para outros, veio o centro acadêmico, o EREM, a DENEM, o movimento estudantil. O brilho no olhar ao ver tanta gente inspiradora que pensava igual a você. O aprendizado com os tantos que pensavam diferente. A persistência em defender o que era certo, mesmo diante das adversidades. A coragem de dar voz à sua opinião, tantas e tantas vezes. Mas principalmente a esperança de ver gente lutar por tudo aquilo que acreditava. Para alguns, veio o amor pela sala de aula. Seja com os pré-vestibulantes do Cursinho Desafio, com as crianças do Let's Go, ou com os adultos da alfabetização. Para outros, veio a vontade de levar os pacientes um pouco de tempo e amor, seja no Médicos da Alegria ou no Biblioteca Sobre Rodas. Para outros ainda, veio a produção acadêmica e científica, com as ligas, congressos e, mais recentemente, o Alunos contra o Corona. Todas essas gestões, projetos e atividades tiveram uma marquinha, ou uma marcona, da 53. A gente ocupou cada um desses lugares, e neles crescemos, nos inspiramos, nos fortalecemos. Aprendemos muito sobre o ser humano, e, consequentemente, como ser melhores médicos. Mas não parou por aí. Vocês lembram das festas dos anos? Reza a lenda que só o que sobrava era a camiseta da festa mesmo, ou nem isso.
E de todos os churrascos dos 3 dias. Talvez seja o maior de férias com ex já inventado, mas com certeza foram momentos que marcam com carinho as nossas memórias. E o Interunesp, então? Se existe algo mais único que a energia de ver tanta gente cantando Louca Eu Sou da Unesp, eu ainda desconheço. De repente, todos os rostos e apelidos começaram a fazer mais sentido. Dançamos capoeira com a Japacama, bebemos da Dora Aventureira da Vazada, elegemos Mamatei para presidente, tiramos muitas fotos com o Nárnia, esperamos ansiosamente para ver qual seria a próxima meia do colocado. Vendemos ou compramos mais brigadeiros do que a gente queria. Dormimos em lugares inusitados. Sobrevivemos a microbio e às provas da Tuca. E como diria o Fritex, meu Deus, obrigada, muito obrigada. E enquanto alguns batiam palma para o Jéssica, acordavam o pirulão na rua de Monte Azul, ou esperavam Ternurinha terminar a prova, enquanto o Chabe ainda estava atrasado, a gente já estava usando o macacão do 4º ano, em simplesmente todos os eventos do ano. E quantas vezes a ressaca foi salva por um bolo da animadinha na CTL? Para mim foram muitos. E então, chegou o internato. 2 longos anos ouvindo da média perguntar qual era o cardápio do REF, enquanto a gente aprendia o que realmente era a medicina. 2020 também foi um ano de ressignificado. Lá em 2015, a gente chegou com aquele clima todo de amor que não se mede. Mas a gente aprendeu rápido que é um amor que se mede sim. E medimos o tempo todo. A cada dúvida, e são muitas, a cada estudo além da meia-noite, a cada nota abaixo do desejado, a cada comemoração que perdemos no plantão, a cada paciente que não conseguimos ajudar. Mas a gente aprende também que não está sozinho. E o quanto isso faz a caminhada árdua valer a pena. Se 2020 pediu que a gente criasse nossos próprios rituais, eu me arrisco a dizer que o nosso ritual foi nos viver, como grupo. Foi apoiar-se naquele amigo que a pandemia permitiu pelo convívio estar sempre ao seu lado. A cada plantão ou ambulatório, mas também a cada risada, café com bolo ou cerveja gelada. A pandemia nos tirou as aglomerações de sábado, ou quintas, ou terças, mas em troca, nos deu vários domingos à tarde. Aqueles que a gente passa em família, sabe? A mesma família que criamos e vivemos intensamente em Botucatu nos últimos anos. Não podemos reunir todos, mas ressignificamos, dentro das repúblicas ou dos grupos de internato, tudo de mais precioso que queremos levar daqui. O universo que cada amigo criou para sempre em nós. 2020 foi um ano de valorização. Do contato humano, do estar junto, de todas as alegrias que a gente só deixava passar. E não dá para falar em valorização sem falar desse solo sagrado que a gente pisou nos últimos 6 anos. O Vidal sempre repete, Botucatu não é melhor ou pior que as outras grandes escolas. Ela é diferente. E eu não consigo deixar de pensar que, mais do que isso, ela é especial. A nossa Unesp não é só uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Nós não temos apenas mestres renomados e médicos de referência. Nós temos amigos. Eles realmente nos conhecem, nos chamam por nome ou apelido. A mesma mão que ensinou a gente a palpar um fígado também dividiu uma pizza, uma cerveja, um abraço. A mesma voz que ensinou tudo sobre choque, anemia ou insuficiência renal também foi conselho, conforto, abrigo. Aqui, a gente faz músicas com os nossos mestres. Nunca percam essa humildade. É o que transforma a nossa escola no lugar mais especial que eu já conheci. E para explicar por que pessoas tão competentes e renomadas não são inatingíveis, eu preciso falar de uma coisa muito mais especial que também acontece aqui. Essa energia única, singular e indescritível de ser parte da família Med-Unesp. Família legítima, com brigas, manias e diferenças sim, o tempo todo. Mas unidos por sentirmos, do 1º ao 58º ano, o mesmo amor. O amor pela nossa instituição. O que eu aprendi vivendo aqui é que a medicina Unesp é sobre gente, é sobre nós. Muitos dizem que é o tamanho da cidade, que te obriga a estar sempre por perto. Outros que são os bons ares de Botucatu. Mas não, é maior, é quase mágico. Aqui, nossas amizades extrapolam os limites da turma. Do 1º ao 6º ano, da 48 a 58, vivemos juntos, muitas vezes na mesma república. Criamos famílias, pais, filhos, irmãos. Dividimos muito mais do que uma central de aulas ou um alojamento.
A gente se constrói e reconstrói lado a lado. Muitos passaram pelo nosso caminho, e quantos, de alguma forma, ainda permanecerão. Isso é único, e nem todas as palavras do mundo se equivalem ao sentimento de vivenciar essa oportunidade que tivemos. Se um dia duvidamos, hoje eu tenho certeza absoluta que viemos para o lugar certo. Todas essas pessoas nos tornaram os médicos que somos hoje. Médicos que trabalham, pensam e amam juntos. Medicina Unesp, lugar de convivência rica. A escola que, mais do que médicos, forma gente de verdade. Isso ensina muito mais do que qualquer livro. Nas palavras do nosso poeta da turma, o Noia, eu digo: alquimia médica, olhar um dacriosto e enxergar a lágrima de alguém. Saber a técnica do micro e do macro e uni-la à escala do sentimento humano. Eu não tenho dúvidas que cada um de nós das 53 será brilhante. E mais importante, cuidará dos pacientes com o mesmo amor e humildade que sempre encontrou aqui. No fim de dezembro, nós saímos de Rubião, a grande estação de trem, como cantou o Vidal para a gente na aula da saudade. As janelas das repúblicas se apagaram, olhamos para a central de aulas pela última vez como alunos. Alguns pegaram o trem de volta para casa, outros vão desbravar novas jornadas, outros ainda estão esperando qual é que vai ser o próximo itinerário. Mas nós saímos com algo que ninguém mais saiu. Uma passagem comprada e de data marcada para viver um pouco de tudo isso de novo, na nossa festa de formatura. Só posso desejar, 53, que nossa vida seja um eterno reencontro e que a gente sempre possa tomar um trem de volta para cá, nossa eterna segunda casa. Eu vou terminar só dizendo mais uma coisa a vocês. A verdade é que a gente nunca precisou do sexto ano para deixar nossa marquinha na história tão grande dessa faculdade. Nosso legado foi construído ano a ano, pessoa a pessoa, das formas mais únicas e diversas possíveis. Nós nos tornamos parte da Unesp, e mais do que isso, a Unesp se tornou parte de nós. Rubião se fez estação permanente dentro de cada um. E é por isso, 53, que a gente nunca precisou dizer adeus. Obrigada. Convidamos as graduandas Giovana Sinorelli Astolfi Curi e Maria Fernanda de Paula Megali para prestar homenagem póstuma ao aluno José Vitor Freitas Melo. Ouvi? Tá sim, Maria. Quando começamos a caminhar como turma, não sabíamos sequer metade do que estaria por vir. Cada momento, cada riso, cada choro, cada aperto. Não tínhamos ideia de quem se juntaria a nós no meio dessa caminhada, muito menos de quem nos deixaria. Fosse para seguir outros caminhos, fosse para morar apenas em nosso coração. Quando escolhemos trilhar junto essa estrada, ninguém esperava que ela fosse desembocar nessa estrada longa e sem fim, intitulada Saudade. Estrada sem retorno, estrada sem saída, com chão de terra, com uma poeira que sobe aos olhos e de lá só sai em forma de lágrima. De todos os momentos intensos vividos enquanto turma, não há como nos esquecermos daquele que foi de rasgar o peito, daquele novembro que revirou uma parte única de cada coração aqui hoje reunido e que nos escancarou o verdadeiro significado de saudade. Hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui realizando um sonho que também era do nosso querido José Vitor. Um sonho que ele andava feliz da vida, falando pelos cotovelos, porque estava tão perto de realizar. Mas apesar de não ter formalizado essa conquista, nós que estivemos próximos desse rapaz de luz sabemos que ele foi sim médico. E como foi? Sempre preocupado em dar tudo de si pelos pacientes, ajudar os colegas com as condutas que ele sabia de cabeça, doar-se sem medo em cada consulta, cada evolução, colocando toda a sua energia em cada gesto e palavra trocada com aqueles que são o verdadeiro motivo de hoje estarmos aqui.
Fora das consultas, ele também derramou carinho e amor em cada abraço e palavra de afeto trocados com tantos professores e funcionários de quem ele gostava nessa escola. Se não bastasse, Zé Vitor sempre se esmerou em ser amigo e parceiro para toda hora, fosse para dividir o fardo da rotina acadêmica ou para tomar um café trocando confidências e risadas. Aqueles que agora lamentam o fato de ele não formalizar o grau de médico, verdade se faz um médico. Ele foi médico demais, exemplo demais, amigo demais. 4 anos o mais intensamente possível e foi lindo. O recordamos com uma saudade apertada, celebrar toda a vida que ele espalhou com sua maneira sempre doce e com seu abraço gigante, capaz de envolver o mundo. Em nossos corações, colega, sempre nosso R0 da GO. Para sempre celebraremos você, Zé. Vive todos os dias nas lembranças e histórias guardadas dentro de cada um aqui presente. Celebramos a sua caminhada marcante e sua forma linda de transbordar amor por onde passou. Esperamos que, de onde esteja, veja como permanece vivo em nossas conversas, sonhos e comemorações. Esperamos também que se reconheça em cada contato que nós, que tanto aprendemos com você, tivermos com os pacientes. Sempre haverá um pouco de você nos gestos e palavras das almas que você tocou. Anunciamos o pronunciamento da patronesse da 53ª turma, professora doutora Lígia Niero de Mello. Excelentíssimas senhoras, diretora e vice-diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, respectivamente, doutora Maria Cristina Pereira Lima e doutora Jaqueline Caramori, membros da congregação, colegas docentes e médicos, familiares, senhoras e senhores, e queridos formandos da 53ª turma da Faculdade de Medicina de Botucatu, de 2020, que nos veem online. Meus queridos alunos da 53ª turma, serei breve e direta, como sempre, para reiterar valores que me parecem inalienáveis e sobre os quais, inúmeras vezes, conversamos, discutimos, polemizamos, cultivamos nesses anos de convívio muito próximo. São eles, em ordem decrescente, mas igualmente importantes. A primeira vertente inalienável é o nosso compromisso ético com o paciente. Ou seja, não há religião, crença, ideologia, partidarismo, etnia, origem, time de futebol, etc., que nos afaste desta verdade. Mantenham este valor como a turbina que faz a roda da sua escolha profissional girar. A segunda vertente deriva da primeira. Mantenham a qualidade de seu atendimento médico, principalmente examinar direito o paciente, mesmo que vocês tenham à mão as maiores e mais sofisticadas tecnologias. O exame físico faz o link da relação médico-paciente, e esse é o eixo fundamental no ato médico. A terceira vertente sustenta a segunda. Estudem sempre. Fiquem ligados no progresso das especialidades pertinentes da sua área de atuação. Mais importante do que a velocidade é a direção que se impõe. Ou seja, estude sempre, mesmo que em momentos breves. A quarta vertente diz respeito ao conjunto de evolução espiritual que eu acredito deva acompanhar o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, a compreensão da fragilidade humana através da doença e do doente sob os nossos cuidados.
E a vertente final, e isso eu quero pontuar com sangue, o que para mim é altamente significante, é respeitar, admirar, gostar e amar esta instituição, a Faculdade de Medicina de Botucatu, que nos proporcionou crescimentos humano e cognitivo através dos seus inúmeros componentes, notadamente os pacientes SUS, bem como as amizades e afetos construídos durante esses 6 anos inigualáveis. Ressalto que terei muitas saudades da 53 Med, não só pelas conversas e discussões de medicina e vida, regadas a café, cappuccinos, chás e bombons na minha sala, mas igualmente por tudo aquilo que vocês me ensinaram sobre o aprender com amor. Grata pela honra que me concedem. É nóis. Anunciamos o pronunciamento da paraninfa da 53ª turma, professora doutora Joelma Gonçalves Martim. Excelentíssima senhora diretora, professora associada Maria Cristina Pereira Lima, em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes e que nos assistem virtualmente, membros da congregação, professora doutora Lígia Niero de Mello, patronesse da 53ª turma. Meus queridos alunos, eu queria dizer a vocês, aos seus familiares, aos seus amigos, que essa cerimônia que é tão única e especial, precisou de um poeta para colocar nos meus lábios as palavras que eu queria dizer para vocês. Então eu fui pedir para o Guimarães Rosa me dar uma ajuda, porque poeta não sou. Então ele diz assim, que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, viu gente? Esquenta, esfria, aperta, daqui a pouco afrouxa, sossegue e depois desinquieta. E o que a vida quer da gente é coragem. Ah, 53, vocês tiveram muita coragem. E estes versos são para tipificar o que vocês são. Vocês tiveram coragem de acreditar que essa instituição faria por vocês a melhor recepção no retorno pós-pandemia. Aqui vocês estão se formando depois de um susto tão grande que nós todos levamos, não é? Tiveram coragem de perder o medo da doença, porque essa doença tão nova nos assustou em algum momento. Tiveram ainda a coragem para desconstruir planos e depois refletir e construir novos caminhos. Então eu digo que estes versos tipificam vocês, versos que caracterizam pessoas que têm coragem, e somente aqueles que têm coragem é que conseguem caminhar. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, apesar de vocês serem valentes, a caminhada até aqui, ela não se fez sozinha. Vocês tiveram parceiros que caminharam com vocês e hoje pode vencer com vocês este momento. E eu queria falar um pouquinho destes parceiros. O primeiro parceiro que eu gostaria de falar é a nossa instituição. Seja ela a Faculdade de Medicina, seja ela o Hospital das Clínicas, que juntos trabalham para que nós tenhamos uma maior interação entre alunos e instituição. Então, isso é muito importante. A nossa instituição, como Faculdade de Medicina de Botucatu, é uma das melhores escolas de medicina do nosso país. E vocês lutaram muito para aqui estar e precisam valorizar isto. Além disso, o nosso Hospital das Clínicas é um dos melhores serviços e maiores serviços que atendem o paciente dentro do serviço único de saúde de assistência. Então, nós temos aqui um aparato muito grande para vocês se transformarem em grandes médicos. Outro pilar da caminhada que eu gostaria de enaltecer são, com certeza, os mestres. Continuei a minha carreira dentro da Faculdade de Medicina porque tive mestres que me inspiraram. E eu sei que vocês querem continuar caminhando como estes mestres. Então, não se esqueçam daquilo que vocês aprenderam ao longo dessa caminhada. Valorizem os professores que ao longo dos 6 anos ensinaram vocês a caminhar. Outro pilar que eu gostaria de enfatizar, que é muito importante, quero que vocês não esqueçam ao sair daqui, é a vida com os amigos que vocês construíram ao longo desses 6 anos. Eu tenho certeza que muitas das lágrimas que vocês estão derramando agora têm a ver com a despedida.
mas é tão bom saber que nós vamos nos despedir, mas poderemos nos reencontrar, porque esta é a casa de vocês. Sempre a casa que está de braços abertos para recebê-los com todo carinho. Então, os amigos que foram aqui construídos, com certeza, eles caminharão com vocês em toda a trajetória profissional. Sabe, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas um dos meus melhores amigos, até hoje, na vida pessoal, se formou na minha mesa de anatomia. O professor João da neonatologia era meu parceiro da anatomia. E essa amizade que se construiu ali, ela está até hoje. Então, eu tenho certeza que essa é uma vivência que vocês vão levar para a vida de vocês. Levem os amigos para a vida de vocês. Ao falar dos amigos, eu queria só agradecer de uma forma muito especial a vocês, porque depois do acidente que eu sofri este ano, e vocês todos conhecem a minha história, muitos de vocês me deram demonstrações de carinho que ficarão guardadas no meu coração. Eu queria agradecer a Gi, quando, com muita dor no pronto-socorro, ela carinhava as minhas pernas e os meus braços. Eu queria agradecer a Bruna, quando de um jeito afoito entrou na UTI sem mesmo poder e levava lá para mim um chazinho para eu me sentir um pouquinho melhor. Eu queria agradecer a comissão que levou à minha casa o convite para ser paraninfa. Vocês não imaginam o quanto isto foi importante para mim. Essa demonstração de carinho. Cada momento que eu me senti carinhada, eu pude ser restaurada. E hoje eu posso estar aqui. Eu tenho certeza que vocês fazem parte dessa minha restauração, da minha reabilitação. Vocês estarão comigo no meu coração. E aí eu pego a Cecília Meireles para dizer o seguinte: a gente não precisa de grandes atitudes para marcar a vida das pessoas. Às vezes, basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que eu venha comigo e eu para sempre te leve. Todos os gestos que vocês me fizeram nesta recuperação irão comigo para sempre. Muito obrigada. Queria ainda agradecer de forma especial aos pais. Vocês, pais, nos emprestaram seus filhinhos para caminhar conosco por um tempo, confiaram a nós o ensino da medicina aos seus filhos. Eu tenho certeza que não foi fácil. Como mãe, hoje eu sei dizer que é muito duro, né? E aqui eu tenho outras mães que podem compartilhar comigo desta ideia. É muito duro quando a gente coloca o nosso filho dentro do porto, que é a nossa casa, e acha que ali, só ali é que haverá completa proteção. Mas o que eu queria dizer a vocês, paizinhos e mãezinhas, e cuidadores destes médicos maravilhosos que hoje se formam aqui, é que a alimentação, a nutrição que vocês deram naquele momento que eles estavam aportados em suas casas, com certeza serão o combustível necessário para que eles possam navegar pelos rios que agora estão adiante deles, dentro da profissão, no relacionamento pessoal e em cada momento que eles passarem a viver. Madre Teresa fala uma coisa muito bonita a respeito dos filhos. Os filhos são como águias. Nós, pais, os ensinaremos a voar, mas eles não voarão o nosso voo. Nós os ensinaremos a viver, mas eles não viverão a nossa vida. Nós os ensinaremos a sonhar, mas eles não sonharão os nossos sonhos. Entretanto, eu tenho certeza, pais, que em cada voo, em cada sonho, em cada vida, tudo que foi plantado no coração dos filhos permanecerão como marca dos ensinamentos recebidos. Minha homenagem a vocês, porque a vitória dos filhos também é de vocês. Meninos e meninas, eu sei que este momento não é difícil, não é tão fácil assim, né? É um momento de separação, mas não se esqueçam que nós nos separamos com a bela possibilidade de nos reencontrar. Então, levem consigo as memórias, o ensino, os amigos, os pacientes e a saudade deste seu novo lar. Esta é a casa de vocês. Os passos e as histórias que vocês construíram ao longo dos 5, 6 anos, com certeza marcaram esse lugar. E levem também consigo o sorriso e o abraço ímpar que o José Vitor gostava de dar. Leve para sempre, porque com certeza vai ser importante para o seu coração e para as pessoas que você abraçar. Assim, gostaria de dizer que eu peço a vocês que sejam regidos pelo amor. Amem a profissão, sim, uma bela profissão que foi escolhida por vocês, mas muito mais ame aquele que é o objeto da nossa profissão,
que é motivo do nosso sacerdócio, que é o nosso paciente. Porque só assim você vai conseguir enxergar nas entrelinhas aquilo que ele queria dizer na forma de história, para poder fazer um belo diagnóstico. Vivam, além de tudo, uma vida de gratidão. É como a Gabriela falou, né? Chegou o grande dia, e esse grande dia chegou, por isso nós temos que estar alegres e gratos com isso que vocês estão vivendo aqui. Eu sei que há 6 anos atrás vocês lançaram o barquinho de vocês no mar, né? E não sabia muito bem o que ia acontecer. Muitas ondas turbulentas vieram, outras tantas virão, mas a despeito disso, se vocês tiverem certeza, né, de uma profissão que foi escolhida com amor, vocês vencerão cada uma dessas adversidades. Assim, a minha última palavra é a seguinte: nesse momento, apesar da dor, desatem o nó da vida de estudante e se transformem em médicos, que toda a responsabilidade que esse título traz a vocês. E como diria o poeta, todos os dias quando acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. Entretanto, eu tenho tanto tempo. Temos todo o tempo do mundo. Vivam esse tempo da melhor maneira possível, sendo profissionais de excelência, que eu, com certeza, essa escola formou na vida de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pelo carinho. Tenham um excelente e vitorioso ano de 2021. Obrigada. Anunciamos o ato de juramento que será conduzido pela graduanda Laura Sambugaro Pernomian. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, e minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens. Se eu infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Neste momento, faremos a chamada nominal dos alunos para confirmação do juramento. Pedimos que, ao ser chamado, cada graduando abra sua câmera e microfone, levante sua mão direita e diga: assim eu juro. Aissar Burato. Assim eu juro. Alexandre Hideki Takaoka. Assim eu juro. Amanda Moraes Tamburrino. Assim eu juro. Ana Carolina Rangel Andrade. Assim eu juro. Ana Júlia Favarim. Assim eu juro. Ana Lúcia Chang Caravante. Assim eu juro. Ana Luísa Camolese Gaspar. Assim eu juro. Andréa Bolsas Caldeiriane. Assim eu juro. Andressa Aparecida Luciano Batista. Assim eu juro. Andréa Adiele Castro Silva Carvalho. Assim eu juro. Arthur Polo Dionísio. Assim eu juro. Atílio Careta Bastregue. Assim eu juro. Bárbara Esteve Silva. Assim eu juro. Beatriz Aveiro Santos. Assim eu juro. Beatriz Gomes Rodrigues. Assim eu juro. Beatriz Imai Crisotomo Correia. Assim eu juro.
Beatriz Tambasco Antunes. Assim eu juro. Bianca Alves Dias. Assim eu juro. Bruna Oliveira da Silva. Assim eu juro. Bruno Cordeiro Napoli. Assim eu juro. Camila Cristina Batista dos Santos. Assim eu juro. Camila da Silva Santos. Assim eu juro. Cristiana Lima Hirle. Assim eu juro. Cristina Fernandes Camilho. Assim eu juro. Daniel Carré Domingos. Assim eu juro. Daniel Itilin. Assim eu juro. Danilo Espírito Santo de Castro Leite. Assim eu juro. Denis Nicolas Kuan. Assim eu juro. Dirce Bortolosso da Silva. Assim eu juro. Eduardo Vieira Barcelos. Assim eu juro. Felipe Caurim Correia. Assim eu juro. Felipe José Santaella. Assim eu juro. Fernando Castelo Branco Pombo. Assim eu juro. Gabriela Alencar Pereira. Assim eu juro. Gabriela Álvares Sabag. Assim eu juro. Gabriela Caran Fernandes. Assim eu juro. Gabriela Miloque da Silva Cardoso. Assim eu juro. Gabriel Guimarães Mandarri. Assim eu juro. Giovana Sinorelli Astolfi Curi. Assim eu juro. Guilherme Gonçalves Nicolosi Soares. Assim eu juro. Gustavo Noé de Marco. Assim eu juro. Ieda Hiromi Maemura. Assim eu juro. Isabel Cristina Campinas. Assim eu juro. José Eduardo Trentin Longo. Assim eu juro. José Henrique Palmeira Gomes. Assim eu juro. Juliana Lume Muto Yamamoto. Assim eu juro. Laura Sambugaro Pernomian. Assim eu juro. Leandro Marquesotti Corvino. Assim eu juro. Leonardo Henrique Mateus Melo. Assim eu juro. Leonardo Tonelo Romero. Assim eu juro. Letícia de Matei. Assim eu juro. Lívia Nogueira Silenciato. Assim eu juro. Lucas Braz Gonçalves. Assim eu juro. Lucas Guimarães Lima de Souza. Assim eu juro. Lucas Hideki Matsumoto. Assim eu juro. Lucas Toshio Nania. Lúcia Delfino Rodrigues. Assim eu juro. Luiz Felipe da Costa Manso Mendonça Fagundes. Luri Bueno Uaku Kitahara. Assim eu juro. Luiz Felipe da Costa Manso Mendonça Fagundes. Acreditamos que os graduandos estejam com problemas de conexão. Chamaremos novamente ao final.
Maria Fernanda de Paula Megali. Assim eu juro. Mariana Zafane Machado de Oliveira. Assim eu juro. Marina Cabral de Simone. Assim eu juro. Marina Figueiredo Boer. Assim eu juro. Marina Marchetti. Assim eu juro. Marina Martins Araújo. Assim eu juro. Mário Jorge Balivian Velarde Filho. Assim eu juro. Mateus Fernandes de Freitas. Assim eu juro. Mateus Zanarotti Adabo. Assim eu juro. Maurício Delbianco Santini. Assim eu juro. Melissa Mari Yoshida. Assim eu juro. Miguel Osuna. Assim eu juro. Mônica Almeida Silva. Assim eu juro. Murilo Henrique da Veiga Ferreira. Assim eu juro. Natália de Moraes Marinho. Assim eu juro. Nicolas Falcomer Kutz. Assim eu juro. Patrícia Orenda Silva. Assim eu juro. Paula Naomi Morimoto. Assim eu juro. Paula Zorzanelli Gomes. Assim eu juro. Pedro Fal Cavalcante. Assim eu juro. Rafael Guimarães Canda. Assim eu juro. Rafael Interlique do Nascimento. Renato Colense. Assim eu juro. Tiago Watanabe Iao. Assim eu juro. Vanessa Clícia Mihana Saito Suzuki. Assim eu juro. Vanessa Paula da Silva. Assim eu juro. Vitor Henrique Mendoza Ramos. Assim eu juro. Vitor Ferrarese Arruda. Yuri Macari Gomes. Assim eu juro. Luiz Felipe da Costa Manso Mendonça Fagundes. Luri Bueno Uaco Kitahara. Assim eu juro. Pedro Luz Alves. Assim eu juro. Rafael Interlique do Nascimento. O Interlique está com problema de conexão. Ele disse que está sabendo que chamaram o nome dele, mas não está conseguindo. Acreditamos que alguns graduandos estejam com problemas de conexão. Chamaremos novamente alguns nomes que não ouvi falar, eu juro, tá? Um minutinho. Pedro Luz Alves. Assim eu juro. Rafael Interlique do Nascimento. Assim eu juro. Victor Ferrarese Arruda. Assim eu juro. Procederemos neste momento o ato de colação de grau
da 53ª turma. Pedimos aos graduandos que mantenham suas câmeras abertas e microfones fechados. Ao colocar a borla virtualmente sobre a cabeça dos graduandos, a senhora diretora, professora associada Maria Cristina Pereira Lima, concede-lhe todos os direitos e prerrogativas para o exercício legal da medicina. Usando das prerrogativas que me são conferidas por lei, na qualidade de diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, confiro-lhes o grau de médico. Anunciamos neste momento os homenageados da 53ª turma. A 53ª turma presta homenagem ao professor doutor Roberto Antônio de Araújo Costa, cujo nome intitula a turma e homenageia o professor associado Joelcio Francisco Abade, professor associado José de Anchieta de Castro e Horta Júnior, o professor associado Vidal Haddad Júnior, professor doutor Luiz Quadrado Martim, o professor doutor Marcone Lima Sobreira, doutor Sebastião Pires Ferreira, o residente Lucas Giustra Valete e o funcionário Paulo Henrique dos Santos. A seguir, o Centro Acadêmico Pirajá da Silva e a Associação Atlética Acadêmica Carlos Henrique Sampaio de Almeida, da Faculdade de Medicina, homenagearão os graduandos que participaram das entidades durante o curso. Convidamos a acadêmica Isabel Cuba Gaspar, do Centro Acadêmico Pirajá da Silva, para prestar a homenagem. Senhora diretora e vice-diretora, senhoras e senhores membros da congregação aqui presente, professores, queridos colegas formandos, familiares e amigos que não nos assistem agora, mas vão nos assistir depois, né, com a gravação. Boa tarde a todos. O Centro Acadêmico Pirajá da Silva, como de costume, vem homenagear a 53ª turma de Medicina da nossa estimada Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, principalmente aqueles e aquelas colegas, amigos, companheiros e camaradas que ao longo da sua jornada nessa instituição não se deixaram acomodar e não encontraram conforto nas coisas como estão dadas, mas dedicaram parte de suas energias e esforços, enquanto também encaravam as belezas e dificuldades de aprender a medicina para mudar e melhorar a nossa faculdade, o nosso ensino, a nossa perspectiva de saúde, e não deixaram nunca admirar também uma sociedade mais justa em que nossas diversidades sejam motivo de orgulho e não de opressão. A essas pessoas que construíram gestão ou gestões do CAPES e que mesmo quando não eram, continuaram contribuindo grandemente com os debates e discussões, com a organização e divulgação de eventos e manifestações, com o afeto e a amizade que são extremamente essenciais para a militância que nunca se esgota. Demonstramos nossa gratidão por terem feito parte dessa história de todas as lutas que foram travadas e que ainda serão. Nesse ambiente historicamente elitizado, repleto de contradições e com um histórico permeado de violências contra determinados grupos, é sempre emocionante encontrar futuros colegas de profissão que se propõem e se comprometem a navegar nas águas da contra-hegemonia e cotidianamente tentam mudar as coisas que não podem mais aceitar. Sendo assim, representando os graduandos ex-CAPES, Aissara, Andréia, Beatriz, Bianca, Camila, Cristina, Felipe, Gabriel, Gabriela, Juliana, Matheus, Mônica e Paula, chamamos Ana Júlia Favarim para ser homenageada pelo Centro Acadêmico Pirajá da Silva. Torcemos para que vocês cresçam ainda mais nessa profissão e que continuem promovendo mudanças boas por onde passarem, porque nós sabemos que só a luta muda a vida. Convidamos o acadêmico Ricardo Kazumi Noda, da Associação Atlética Acadêmica Carlos Henrique Sampaio de Almeida, para prestar a homenagem. Senhoras e senhores, membros da congregação, queridos colegas, boa tarde. É com muito orgulho e satisfação que venho, em nome da Associação Atlética Acadêmica Carlos Henrique Sampaio de Almeida, fazer um agradecimento a todos os graduandos da 53ª turma
que ao longo destes 6 anos se dedicaram à nossa entidade, nos ajudaram, seja como torcedor, apoiador ou atleta, na construção e desenvolvimento de nossas equipes. Gostaria ainda de fazer um agradecimento especial àqueles que, ao longo do ano de 2016, dedicaram tempo e esforços à nossa instituição, como diretores de modalidade, e mais ainda àqueles que, ao longo do ano de 2017, fizeram parte da nossa diretoria. Assim, escolhemos para ser homenageado, em nome da 53ª turma, o graduando Leonardo Henrique Matheus Melo. Convidamos o graduando Bruno Cordeiro Napoli para prestar homenagem aos pais. Boa tarde, estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde aos meus colegas, ao corpo docente da Unesp e a todos os familiares presentes nesse evento, né? No caso, não está sendo mais transmitido. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas por me darem a honra de poder preparar essa homenagem, porque é um prazer enorme para mim. Hoje é um dia muito especial, porque encerramos um ciclo que se iniciou há 6 anos. E quando recebemos esses diplomas, mesmo que de forma não física hoje, dada a situação, eu tenho a certeza de que cada um deles é levantado não somente pelas nossas mãos, formandos da Unesp, mas sim por toda a nossa família que nos acompanhou ao longo dessa trajetória. Saibam vocês, pais, irmãos, avós, tios, madrinhas, padrinhos, agregados e quaisquer outros que estiveram conosco ao longo dessa caminhada, que esse diploma só foi conquistado porque tivemos o seu apoio. Esse ciclo não começou de forma fácil. A alegria e o orgulho de ver o filho aprovado em medicina, com muitos dos pais vindo até a matrícula presencial comemorar esse momento, rapidamente encontrava uma sensação que apertava o peito e dava um nó na garganta, a da despedida. Lembro-me até hoje do dia que vim para ficar em Botucatu. Minha mãe chorava, mas ainda assim o orgulho e a felicidade em seus olhos eram visíveis. Após vencer o câncer, vi o filho iniciando uma faculdade de medicina para um dia poder cuidar dos outros tão bem quanto cuidaram dela. Meu pai registrou um momento com uma fotografia minha ao lado do carro, com o maior sorriso de sua vida, por saber ser esse o dia em que eu criei asas e voei do ninho. A síndrome do ninho vazio, aliás, é muito curiosa. Ela é caracterizada por um quadro depressivo dos pais quando os filhos saem de casa. A questão é que essa saída geralmente atesta que o dever de vocês foi cumprido, porque as ferramentas que nos deram foram suficientes para que conseguíssemos ter nossas próprias vidas, ainda que com a ajuda constante de vocês. Ferramentas essas que muitas vezes são conquistadas após diversos períodos difíceis, que nos tornam mais fortes e mais unidos para lidar com as adversidades da vida. Em especial, gostaria de desejar toda a força e empatia do mundo para a família do nosso amigo José Vitor. Não conseguimos sequer imaginar a dor que vocês estão sentindo, mas torcemos muito para que no tempo certo vocês consigam seguir adiante. Ao chegar em Botucatu, construiríamos outras famílias com base na amizade, mas isso nunca mudou o nosso amor por aqueles que estiveram conosco desde pequenos. E quando não voltávamos para casa há algum tempo, ou perdíamos um aniversário ou evento por estarmos em Botucatu, conversávamos por WhatsApp, ou ligávamos para saber como estavam as coisas em casa, ou ainda para sua avó te perguntar se você estava comendo alguma coisa além de miojo. A vida em Botucatu era diferente. A faculdade era pesada, mas sempre encontrávamos tempo para atividades extracurriculares que nem sempre eram compreendidas por vocês. Por isso era sempre interessante ouvir a surpresa nas vozes que nos indagavam. Outro treino? Você vai ser atleta ou médico? Mais uma reunião do CAPS? Já não tiveram 3 essa semana? Por que você está organizando esse CMAB se você tem prova amanhã? E o clássico repetido, você foi em mais festas nessa semana do que em aulas. Apesar do espanto, contudo, sempre contávamos com o apoio de vocês para seguirmos adiante e damos a certeza hoje de que tudo isso contribuirá em muito para sermos médicos humanizados e competentes que enxergam as várias necessidades dos nossos pacientes. Apoio, aliás, que vinha de várias outras formas além de palavras. A Unesp é uma universidade pública, mas viver em Botucatu tem um alto custo. E todos nós sabemos e agradecemos imensamente aos esforços feitos por todos vocês para que pudéssemos permanecer aqui. Enquanto nossos amigos do ensino médio já começavam a se sustentar, sempre contamos com vocês para que pudéssemos levar adiante esse curso de 6 anos em tempo integral. E esperamos poder agora retribuir o que um dia nos foi dado. Estar formado e com independência financeira é ótimo, sem dúvida.
Mas, na verdade, esse é um período de muitas incertezas para nós. Não temos mais um chefe para checar condutas e muito de nós sequer sabe ainda onde estaremos esse ano. E o que nos traz tranquilidade é saber que vocês estarão aqui para nós, ouvindo nossas inseguranças e lembrando que em todos esses anos nos quais vocês nos viram crescer, sempre demos um jeito de contornar os vários obstáculos da vida, em especial porque vocês nos ensinaram como fazer isso. Isaac Newton, com suas mais diversas descobertas, dentre elas o cálculo, provocou uma das maiores revoluções e avanços na ciência. Quanto a isso, ele afirmou: se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Pois bem, várias famílias aqui assistindo. Saibam que essa e tantas outras conquistas que nos aguardam só são possíveis porque sempre tivemos os nossos gigantes para nos carregar. Muito obrigado. Convidamos o graduando Matheus Fernandes de Freitas para prestar homenagem aos pais ausentes. Bom, boa tarde a todos. Quem esteve mais próximo de mim nesses últimos meses, nas últimas semanas, sabe o tanto que eu posterguei para começar a escrever esse texto. Em parte, pela minha desorganização habitual, que me acompanhou tão próximo ao longo desses últimos 6 anos, mas eu não posso negar que o grande culpado por isso tudo foi o temor de encarar lembranças que só eu vivi e que talvez só eu entenda. Ao adentrar e percorrer caminhos que eu gosto de deixar muito bem guardados e muito bem fechados, novamente me vem martelando uma grande pergunta fundamental. Até onde a gente tem que ir para que aqueles que não estão mais aqui possam nos ouvir? Eu ainda não tenho uma resposta definitiva, mas cada vez eu aceito mais essa situação. O universo, em toda a sua vastidão, ele nos traz mais dúvidas do que certeza. Conceitos que nós temos como fundamentais não são lá assim tão certos. Por exemplo, se a gente parar para pensar em quanto tempo investiu para chegar aqui, nesse exato momento, a gente não teria dúvidas. Porém, se a gente forçar um pouquinho e recorrer a Einstein e a sua teoria da relatividade, talvez nem o tempo seja lá uma grandeza tão universal assim. Das muitas coisas tidas como universais, a morte, o fim da vida, o descanso eterno, o bater de botas, o esticamento das canelas. Definitivamente, eu não duvido da sua existência, mas talvez eu não acredite nela tanto assim como um final. E aqui eu não estou falando sobre vida após a morte, sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. Inclusive, eu estou no polo totalmente oposto a isso. E eu explico querendo usar o começo, e não o final. Se em algum momento teve uma explosão de um único ponto, de um átomo primordial, nós somos todos produtos disso. E citando um dos meus maiores ídolos, somos todos poeiras das estrelas. E aqui eu quero que vocês pensem comigo. A gente não sabe o tamanho do universo. A gente só sabe que ele cresce a cada momento. A gente não sabe a idade do universo. A gente só sabe que é muita, numa escala de tempo que a gente não consegue entender e que talvez não seja lá tão precisa. E dentre toda essa imensidão de espaço e de tempo, a gente está aqui agora. Tem um mito muito bonito e que eu gosto de acreditar, que é só na língua portuguesa que tem uma definição para a palavra saudade. Longe de mim querer criticar a definição do dicionário Aurélio, que diz que saudade vem do latim solitus, que significa solidão, que representa um sentimento de incompletude, ligado pela memória a situações de privação da presença de alguém ou de algo, de afastamento de um lugar ou de uma coisa. Saudade é um estado de espírito, que te completa mesmo na ausência. Saudade é sinônimo de gratidão. Só sente saudade quem um dia foi feliz e espelha aquilo que alguém ou esse algo te trouxe de bom. Saudade nos remete a um prazer outrora vivido. E que prazer! Que prazer foi ouvir, dentro de toda essa imensidão da minha mãe, que hoje não está mais aqui, está em algum outro lugar desse universo, que eu e meu irmão fomos a grande realização de um sonho dela. Que prazer foram todas as vezes que ela entrou no meu quarto à noite para me cobrir numa noite fria. Que prazer foi ver todo aquele exemplo de força e de coragem. Que prazer foi sentir aquele abraço e ouvir a voz e me sentir protegido de uma forma que talvez eu nunca vá conseguir explicar. Que prazer foi sonhar junto dela a chegada desse dia. Além de prazer, muita gratidão. Gratidão à linda e inexplicável coincidência de termos vivido tudo isso em algum lugar, em algum momento. Nós, hoje, temos muito do que nos orgulhar. De todas as estrelas, nós somos poeira daquelas que mais brilham. E para que eles possam nos ouvir, a gente não precisa sair do lugar. Afinal, viemos do mesmo lugar,
Somos produtos da mesma matéria-prima, eles estão em nós e nós estamos neles. É só fecharmos os olhos, aguçar os sentidos, sentir o abraço, ouvir a voz embargada de emoção e orgulho pela nossa conquista, que assim como tudo que somos, também é deles. E aqui eu exemplifico usando um poema do Ferreira Goulart, que diz que os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente, ouvem com os nossos ouvidos certas sinfonias, bater de portas, ventanias. Ausentes de corpo e de alma, misturam o seu riso ao nosso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça. Por fim, se alguém me perguntar se eu acredito, mesmo não acreditando em vida após a morte, que um dia eu vou sentir todo o prazer da companhia da minha mãe, eu respondo que pode ser muito perigoso acreditar em alguma coisa só porque eu desejo que ela seja verdadeira. Mas, de novo, me amparando em Carl Sagan, eu digo que a vida é só um vislumbre passageiro das maravilhas que existem no universo. E em breve eu não tenho dúvida que estaremos juntos novamente para vislumbrar, dessa vez em definitivo, as grandes maravilhas do nosso universo. Muito obrigado. Anunciamos o encerramento da solenidade pela diretora da Faculdade de Medicina, professora associada Maria Cristina Pereira Lima. Bem, eu quero pedir desculpas a todos e todas pelos problemas técnicos que nós tivemos. Quero assegurar a vocês de que todas as imagens foram captadas em toda a sua emoção. Elas vão ser editadas em vídeo a ser divulgado para vocês e para os seus familiares. Não tenham dúvidas de que inúmeros servidores se empenharam no máximo em realizar essa cerimônia, mas nós ainda somos inexperientes em pandemia, graças aos céus, né? E a gente teve que fazer uma série de ajustes. Não tenham dúvida também da alegria e do orgulho que a gente tem com cada profissional que vocês se formaram, com cada profissional que vocês são e que vão estar atuando aí na sociedade. Eu quero agradecer à igreja, à congregação e a todas as pessoas que nos assistiram nos meets aí paralelos. Quero pedir desculpas às pessoas que tentaram nos acompanhar pelo YouTube e não puderam. Eu quero, por fim, agradecer a participação e a paciência de todos e todas e quero declarar encerrada a sessão, pedindo que vocês aguardem um instante aí, né, nas suas telas, nas suas casas, para acompanhar o vídeo que a bateria fez especialmente para vocês. Muito obrigada. Quem foi que falou que esse era sonho impossível? É que não sabia da força que tem nossa escola. Fico feliz em saber que fiz parte de tudo, né, meu amor? Respeite quem for chegar onde a gente chegou. Por isso, vê onde quiser, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem for chegar onde a gente chegou. E quando quiser aqui dentro, procure viver entender nosso amor. Respeite quem for chegar onde a gente chegou. A bateria Botucuda veio parabenizar a 53ª turma pela sua formatura. Vocês fizeram parte da nossa trajetória nesses últimos 6 anos. E nós também fizemos parte da trajetória de vocês. Seja tocando, empurrando todas as equipes, competição a competição, tocando em todos os eventos da nossa faculdade ou nos nossos ensaios de equipe. Por isso que hoje não podia ser diferente. E mesmo de longe, nós fizemos questão de nos fazer presente nesse dia para representar toda a nossa família Mediunesp. Viemos agradecer todos esses anos de empenho, dedicação e compromisso que vocês tiveram com as suas equipes e com a nossa faculdade. Viemos desejar muito sucesso e realização nas novas empreitadas de vocês. E a gente também veio lembrar
que nunca é um adeus, é sempre um até logo. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Lai, 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 trago no peito essa paixão que vem de dentro, um sentimento vermelho, branco e azul, camisa tricolor e a bandeira ao vento. Olê, olê, Botucatu, amo você. Olê, Botucatu, amo você. Trago no peito essa paixão que vem de dentro, um sentimento vermelho, branco e azul, camisa tricolor e a bandeira ao vento.